dia, meus queridos alunos. Estamos aqui nos reencontrando novamente, agora para iniciarmos então aí a nossa semana número 3 do agora nosso PET volume 3. Então vamos dar início aos nossos trabalhos. Semana número 3. Unidades temáticas: natureza, ambientes e qualidade de vida. O objetivo de conhecimento: diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na Europa, na Ásia e na Oceania. As habilidades que vocês vão estar adquirindo aí, pessoal: identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos de recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear em diferentes países. Os conteúdos relacionados desta semana: cadeias produtivas e o uso dos recursos naturais, fontes de energia renováveis e não renováveis em diferentes países, Europa, Ásia, Oceania e Brasil, os aspectos físico-naturais, relevo, hidrografia e clima, a oferta de recursos naturais e energéticos, bem como a concentração, desconcentração ou reconcentração das atividades industriais, a questão ambiental em articulação com as cadeias produtivas e os recursos naturais disponíveis. A interdisciplinaridade que vocês vão estar adquirindo com os estudos dessa semana, pessoal, será relacionada à área de história, que é discutir as motivações da adoção de diferentes políticas econômicas na América Latina, assim como seus impactos sociais nos países da região. O tema dessa semana, pessoal, será recursos naturais, a questão ambiental. A duração será de 2 horas e 40, então vocês terão aí 3 horas aulas de carga horária para que vocês possam então estarem aí atingindo a carga horária exigida e no final do ano possam ter aí um ano letivo positivo. Então, pessoal, fique por dentro dos conceitos. Recursos naturais, os recursos renováveis e não renováveis. Recurso natural é tudo aquilo que faz parte da natureza, pessoal, como o ar, a água, o solo, a vegetação, os minérios, e que pode ser aproveitado pelos seres humanos. Então, pessoal, recurso natural é tudo aquilo que faz parte da natureza, como o ar, a água, o solo, a vegetação, os minérios. Ou seja, é tudo isso que a gente, nós seres humanos, possamos aí estar utilizando de certa forma e aproveitando toda essa riqueza aí que a gente tem desses recursos naturais. Alguns desses recursos, como o ar ou a água, são abundantes e indispensáveis para a vida humana. Então, alguns desses recursos, como foi citado aí, a água e o ar são com certeza indispensáveis para a vida. Outros, como o ouro, as pedras preciosas, são mais raros e dispensáveis, embora considerados de grande valor em algumas sociedades. Então, outros recursos naturais, como o ouro e pedras preciosas, são muito raros e de certa forma são dispensáveis, né? Dispensáveis, mas como hoje todo mundo precisa aí de dinheiro, de estar conseguindo ter o seu capital, a sua renda, né? Então, através desses recursos aí, a gente consegue com certeza ter muito desse dinheiro, muito desse capital para a gente ter alguma renda, mas eles não são indispensáveis para a vida, né? Mas para a gente ter uma vida de qualidade, a gente tem que ter os nossos recursos e através desses minerais aqui, de certa forma, conseguimos ter esses recursos aí para a gente estar tendo, suprindo algumas necessidades aí do nosso dia a dia. Os recursos renováveis. Os recursos naturais podem ser renováveis, aqueles que, como o próprio nome explica,
renovarão-se na natureza, ou seja, são explorados pelos seres humanos em um ritmo que permite que a natureza os recomponha. São exemplos desse tipo de recurso o ar, a água e a vegetação. Então, pessoal, alguns tipos de recursos naturais são renováveis, ou seja, a gente consegue retirá-los do meio ambiente, só que a natureza, o meio ambiente consegue suprir, renová-los em um determinado espaço de tempo considerável, ou seja, é que a gente consegue estar retirando eles novamente sem assim estar causando algum dano ou prejudicando o nosso meio ambiente. Então eles são renováveis, eles vão se renovando com o passar do tempo. Então por isso alguns recursos naturais são considerados então renováveis. Teoricamente é possível que a humanidade acabe com toda a vegetação do planeta, por exemplo, mas também é possível replantar a vegetação destruída. Então a gente tem teoricamente que se a gente de forma indiscriminada assim, a gente possa aí tá degradando toda essa vegetação, essa rica vegetação que a gente tem no nosso meio ambiente, né? E que se a gente de certa forma, de forma muito acelerada, indiscriminada, conseguir acabar com toda essa vegetação, iremos sofrer muito. Mas a gente consegue aí replantar essa vegetação e com um espaço de tempo não muito longo, o próprio meio ambiente, a própria natureza consegue aí recompor essa vamos dizer assim, essa degradação ambiental. Já a água e o ar, que se renovam naturalmente, podem ser degradados ou poluídos pelos seres humanos, inviabilizando o uso. Assim é possível acabar com a água potável, embora não seja possível acabar com a água do planeta. Então, alguns outros recursos, né, pessoal? A natureza consegue renová-los assim de forma natural, de forma muito rápida, né? Como o ar e a água. A água muito principalmente por conta do ciclo da água, né? Só que o que acontece? A água que a gente precisa de boa qualidade, de fácil acesso, ela pode estar acabando. Ou seja, a gente pode então estar aí contaminando, poluindo essa água e dificultando o seu uso, né? Então a gente aí tem uma dificuldade, de certa forma, por mais que seja um recurso renovável, a gente tem aí, então uma dificuldade quanto ao uso da água se essa água estiver poluída ou contaminada. O mesmo pode ser dito do ar, um recurso natural abundante e renovável. Nenhuma sociedade humana, em qualquer época, deixa de utilizar recursos naturais. Dependemos do ar, da água, do solo, da vegetação e dos animais para sobreviver. Alguns povos, no entanto, utilizam os recursos naturais numa proporção bem maior do que os outros. Houve na história da humanidade casos de povos que desapareceram em consequência de catástrofes naturais provocadas pelo uso indevido dos recursos na natureza. Então, pessoal, esse uso inconsequente, né, indiscriminado, vamos dizer assim, dos recursos naturais, já geraram graves consequências para alguns povos, né? E até serem extintos por conta aí da lei do retorno, né? Porque a natureza ela vai reagir às nossas ações. Se a gente usa aí os nossos recursos naturais de forma indiscriminada, de forma inconsequente, vai provocar com certeza nessas regiões aí onde foi feita essas ações, algumas catástrofes naturais, onde, como foi relatado em alguns povos, até se tornaram extintos por conta do retorno, né, dessas ações aí de retorno da natureza, né? Porque ela, eu costumo dizer, pessoal, Deus perdoa, mas o meio ambiente não. A natureza, com certeza, ela gera aí uma ação, uma lei do retorno contra os nossos usos aí, os nossos impactos ambientais no uso desses recursos naturais. Infelizmente, se a gente não tiver esse desenvolvimento sustentável, com certeza iremos sofrer aí com as consequências, principalmente de catástrofes naturais
por conta dessa grande degradação ambiental que o nosso meio ambiente, a nossa natureza vem sofrendo. Os recursos não renováveis, existem também os recursos naturais que não são renováveis. São aqueles que a natureza demora centenas de milhares de anos para repor, como por exemplo o petróleo, né, pessoal, que a gente sempre escuta aí que é um recurso natural não renovável e que a gente é o principal recurso para produzir energia que a gente tem, seria os recursos vindos do petróleo, né? Exemplo desse tipo de recurso são os minérios, como o de ferro, bauxita e o ouro, ou chamados combustíveis fósseis, né? Como eu dei exemplo, o petróleo, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Então a gente tem como grande exemplo de recursos naturais não renováveis, ou seja, em que a natureza demora milhares e milhares de anos para estar produzindo novamente, para repor esses recursos aí, a gente tem como exemplo os minérios e os combustíveis fósseis. Assim, pode-se dizer que os recursos não renováveis existem em quantidade limitada na superfície terrestre e se continuarem a explorar sem controle, né, mais cedo ou mais tarde vão se esgotar. Então, se a gente tiver esse uso também inconsequente desses recursos não renováveis, se a gente não ter essa sustentabilidade, eles vão acabar e para eles retornarem ao nosso meio ambiente vai demorar milhares e milhares de anos para a natureza conseguir repor esses recursos naturais, principalmente os combustíveis fósseis que a gente ainda utiliza em grande quantidade para produção energética. Esses recursos foram amplamente explorados desde a primeira etapa da Revolução Industrial. Primeiro o carvão mineral, depois o petróleo, que além de não renováveis, são extremamente poluentes. Então, como eu disse para vocês, muito por conta da produção de energia, né? E desde a primeira Revolução Industrial a gente tem esses recursos aí muito explorados, né? E além da exploração deles, né, deles não se renovarem no espaço de tempo curto, né, eles são extremamente poluentes, né? Então tem essa consequência grave ao nosso meio ambiente. Se a gente não tiver também um uso sustentável, não só na quantidade, mas também da forma que a gente utiliza esses recursos naturais aí, a gente pode estar contaminando e poluindo muito o nosso planeta. Foi na época da industrialização que os impactos ambientais cresceram muito. Então, aí, reforçando, pessoal, então a partir da Revolução Industrial, a gente teve esses impactos ambientais, essa poluição, essa contaminação do nosso meio ambiente avançando muito grande a partir então da Revolução Industrial. A industrialização da sociedade, a urbanização e a aceleração do crescimento populacional provocaram o notável aumento da poluição do ar, das águas, dos solos, além de intensos desmatamentos. Como eu acabei de falar, a partir da Revolução Industrial tivemos então essa grande degradação ambiental, esse uso inconsequente, indiscriminado dos nossos recursos naturais. Então que a gente possa então ser uma sociedade que busque sempre o desenvolvimento sustentável para que assim a gente possa então preservar toda essa riqueza natural, todo esse patrimônio ambiental e assim estar garantindo para vocês, as próximas e futuras gerações, tudo isso que a gente acabou de comentar e vocês terem então uma qualidade de vida sempre cada vez melhor, né? E garantir a existência de cada um, né, nos próximos anos. Então, pessoal, essas foram as dicas do professor. Para saber mais aí sobre essa semana 3, assistam esse pequeno vídeo para estar orientando também daqui a pouco, para que a gente possa então estar realizando as atividades aí dessa semana 3. Desculpem então as falhas do professor. Já já nos encontramos novamente. Até daqui a pouco e tchau, tchau.